Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Como evoluir? Como se desenvolver espiritualmente? Como encontrar Deus? Como falar com Deus? Semana passada eu falei sobre que é impossível ligar e desligar Deus, né? Achar que Deus está só em alguma coisa ou não está em outra. Deus está 24 horas, a todo instante, em tudo e em todos, em todo lugar, em todas as pessoas, em nós, em tudo que fazemos. Nós que ignoramos isso, nós que fingimos ou queremos expulsar Deus da nossa vida. Mas o que eu quero trazer hoje é como evoluir, como se desenvolver espiritualmente fazendo esse contato com Deus. E a pergunta é como contatar Deus, como falar com Deus. Nós normalmente colocamos Deus longe, né? Deus lá no céu, longe. E aí a gente tem que parar em algum momento para tentar falar com Deus, ver se Ele escuta a gente. E na realidade Deus está dentro de nós, né? Deus está em nós, está em tudo, está nessa árvore, está no céu, está no ar, como eu falei semana passada. Então o que precisamos fazer é falar com nós mesmos, silenciar para encontrar Deus. E a melhor maneira para isso é a meditação. E a meditação sem esse tabu, né? Eu não sei meditar. Não, meditar é silenciar, se escutar, se perceber, se sentir a si mesmo. E aí você vai estar sentindo como é que está você nessa essência divina que você é. Qual que é a ordem, qual que é o equilíbrio, qual que é o caos, qual que é a ordem, qual que é o fluxo, o que é você no meio de tudo isso. E quanto mais você praticar isso, mais você vai encontrar esse seu divino, mais você vai se perceber como pessoa e mais você vai conseguir falar com Deus. O problema é que ignoramos Deus. Há quanto tempo nós ignoramos Deus na nossa vida e queremos que Ele escute e responda na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos e principalmente que Ele fale aquilo que queremos ouvir. Quantas pessoas vão buscar nos mais diversos locais, religiões, filosofias, templos, respostas que se adequem àquilo que ele busca, não a resposta que realmente o universo divino está trazendo para você. Eu não queira dar, estou falando de Deus aqui, mas vamos falar de pessoas que acreditam em alguma hierarquia superior, em algo que nos criou, em algo que conduz e mantém esse universo e essa vida funcionando. É importante ter conexão com essa hierarquia superior, e vamos chamar de Deus aqui. É importante ter essa conexão com Deus, porque nós estamos aqui à toa, nós estamos nessa vida a passeio, eu não vim passar férias nesse planeta. Para quem acredita em vida eterna, em reencarnações, isso aqui é só uma passagem, mas eu estou com algum compromisso, algum propósito aqui. E para poder entender meu propósito, eu preciso estar mais consciente, mais conectado com o divino. E quanto tempo da sua vida você está dando para essa conexão com o divino? Quanto tempo você está parando para conversar com Ele? Será que Ele, Deus, Criador de tudo e de todos, merece 1 minuto do seu tempo, 1 hora do seu tempo, 2 horas do seu tempo? Semana passada falamos de você estar com Ele presente o tempo inteiro. Mas como fazer isso? Depende de vontade, disciplina. Se eu não tiver vontade de ter Deus e falar com Deus a todo instante, a toda hora, manter o meu relacionamento com Deus, ninguém vai poder fazer isso por mim, nem por você, nem por ninguém. Tem que partir de nós essa vontade, esse desejo de fazer realmente essa conversa íntima com o divino, porque não tem nada que podemos esconder do divino. Ele sabe de tudo. Então eu preciso ser cada vez mais franco e verdadeiro com o divino. E o melhor caminho para isso é ser franco e verdadeiro com você. Quanto mais você se conhece, quanto mais você se percebe, quanto mais você mantém um relacionamento íntimo com você, verdadeiro e profundo, de essência e de alma, não de ego, não de mente, não de máscaras, não de ilusão. Você com você, mais você se aproxima. E isso é treino e prática. Treino e prática para ajustar o ouvido, ajustar a mente, ajustar o seu ser, para cada vez estar mais conectado com essa frequência divina e poder perceber as intuições, as orientações, para que você perceba qual é o seu propósito. E só você sabe essa resposta, mas para isso você precisa silenciar, parar, meditar, praticar essa conversa com Deus. E há quanto tempo você está ignorando isso? Há quanto tempo você está fugindo disso? E normalmente numa hora de um desespero, na hora de que a gente acha que está tudo dando errado, a gente confronta a Deus e grita com Deus, querendo ouvir, querendo respostas, se a gente não parou 1 minuto da nossa vida para ouvir Deus. Então isso é treino e prática. Acreditar, praticar a sua fé de verdade.
amar Deus como a gente ama a coisa mais preciosa da nossa vida, nossos filhos, nossos cônjuges. Algumas pessoas como amam dinheiro, o carro, a casa, os bens materiais, pessoas como amam a vida. Nós temos que amar Deus mais do que amamos tudo isso. Amar a sua fé, amar a sua verdade, ao ponto de querer estar com ela o tempo inteiro, praticá-lo o tempo inteiro. Mas a maioria de nós nem sabe qual é a nossa verdade. Aí ficamos uma fé teórica, só de leitura, só de estudos. Quantas pessoas estão buscando esse desenvolvimento espiritual, que esse é o caminho para conversar com o divino? Só na teoria. Cursos, imersões, retiros, vídeos, textos, escrituras, e lê. Mas o quanto se pratica isso? O quanto se põe isso em prática? O quanto conversa com você mesmo francamente? O quanto eu estou aproveitando tudo isso que está chegando para mim? E estou colocando isso em prática, estou distribuindo isso para os outros, estou sendo exemplo para os outros. Como sempre brinco aqui, né? Todo mundo tem medo de morrer, mas não quero dar spoiler, mas todo mundo vai morrer uma hora. A gente tem pavor disso. E trazendo o ser consciente, mais inteligente desse planeta, se a gente não quer morrer, porque a gente quer viver. Mas viver para quê? Que tipo de vida? Que estilo de vida? É uma vida feliz? É uma vida segura, consciente, realizada? É uma vida pensando, esperando um futuro que vai chegar para que essa vida seja boa? A vida é boa no agora. E ela vai ser melhor ainda quando você tiver Deus no agora em tudo que você faz. Buscando essa reforma íntima, buscando esse desenvolvimento espiritual. E não tem nenhum segredo, nada mirabolante para isso. É você buscar conhecimento, trazer esse conhecimento para você, silenciar, se escutar, meditar, orar, se vigiar, orar e vigiai. Orar é essa conversa com o Criador, conversa com o Pai, com Deus. Não é só pedir, é escutar, é conectar. E vigiar para ver se você está fazendo isso, se você está praticando, se você está percebendo os recados que Deus dá o tempo inteiro para nós, nos conduzindo, nos guiando. O que a gente acha que está errado, que está desequilibrado, normalmente é o universo, é o divino colocando a gente de volta no caminho, mas a gente está tão desconectado que a gente não consegue nem ouvir, nem entender. O pessoal fala que Deus sussurra com a gente, né? Eu acho que Deus muitas vezes grita, alto e bom tom. É que nós estamos tão imersos em ruídos desconexos, uma frequência totalmente caótica, que a gente não consegue nem escutar esses gritos, esse recado em alto e bom tom que chega do divino para nós. Então, a primeira coisa, se você não quer morrer e você quer viver, e você quer servir a Deus, esse corpo que você tem é o único meio de você fazer isso, porque sem ele você não consegue fazer nada aqui. E a pergunta é, o quanto você está cuidando do seu corpo? Enquanto está cuidando dessa ferramenta tão poderosa que Deus permitiu vivermos aqui na Terra com ela, desse planeta maravilhoso que nos emprestou esse corpo, quanto está cuidando dele? Quanto que você está comendo? Quanto de atividade física você tem feito? Que é um corpo feito para puro movimento. Quanto você tem fortalecido esse corpo? Normalmente na nossa agenda, quando está apertada e a gente não tem tempo, a primeira coisa que a gente risca da agenda é a atividade física. É a alimentação. Não vou comer nada saudável, agora vou comer rápido porque tenho pressa e tenho horário. Outra coisa é a mente, os sentimentos. O quanto a gente está cuidando da nossa mente. Qual é a qualidade dos nossos pensamentos que geram sentimentos e emoções em nós? Quanto eu estou no controle da mente, que é uma ferramenta tão poderosa, mas o quanto ela me controla e o quanto eu controlo ela. Eu comando os pensamentos que eu quero ter, qualidade do pensamento, eu consigo utilizar ela como eu quero, da forma que eu quero. Isso também é prática e treinamento, meditação, silenciar, se perceber, agenda, diário, anotar, conhecer você cada vez mais e tomar o comando dessa mente. Porque essa mente e essa comida que você come, o movimento que você faz, geram químicas no seu corpo, que também influenciam esse corpo que você está cuidando. E uma maneira muito fácil de cuidar do corpo e da mente é começar a olhar para aquilo que é realmente importante para você e relevante, que é esse desenvolvimento espiritual, que é essa evolução, que é essa conexão com o divino. E isso é cuidar da sua alma, cuidar do seu espírito. E está tudo conectado, alma, mente e corpo. Então cuidar da alma é extremamente importante, porque quando você desencana da alma, desencana de ouvir o divino,
a conta chega. A conta chega. E aí o corpo e a mente desandam, aí tudo desanda. Então comece cuidando da alma. E ela vai te trazer clareza para cuidar da mente e para cuidar do corpo. Você é responsável por você mesmo. Para de querer cuidar da vida dos outros. Para de querer condenar e julgar e achar que Deus está errando em tudo que Ele está fazendo. E você não está olhando nem para você. Então, busque uma reforma íntima. Busque evolução espiritual conversando com o divino. Amando o divino acima de todas as coisas. Amando a sua relação com o divino. Querendo estar cada vez mais tempo com Ele. Faça do seu jeito, 1 hora por dia de meditação, 5 minutos no almoço, 5 minutos de manhã, 5 minutos à noite, do seu jeito, mas que a cada dia você vai aumentando e vai fortalecendo esse seu autoconhecimento, a autopercepção, esse seu silêncio, a conexão com o divino, para que você possa evoluir e se desenvolver. Esse é o nosso propósito aqui, cada vez ter mais consciência do que estamos fazendo aqui, sendo responsáveis por nós mesmos, sendo exemplos a serem seguidos, com atitudes, comportamentos baseados no amor, baseados na sua verdade, na sua fé. Entendendo que o divino está em tudo e eu preciso amar tudo, inclusive a mim mesmo. E cada vez mais conhecendo a si mesmo, no silêncio. E o meditar é isso, é estar em silêncio com você, sem brigar com seus pensamentos, sem brigar com seus sentimentos, só perceber. E quando você percebe, você começa a se conhecer e começa a entender o que você precisa ajustar, o que você precisa abrir mão, o que você precisa buscar. E aí esse propósito vai se revelando. Que o primeiro propósito é esse, é voltar para o divino. É a nossa semente divina, nossa centelha divina retornar para o Pai. Só que eu não preciso esperar morrer para isso acontecer. Isso pode acontecer agora, porque o reino dos céus é uma frequência. E quando eu estou vibrando na frequência divina, na frequência de Deus, eu já estou reconectando agora, voltando agora, sendo o divino agora. Então é isso que eu desejo para você. Um lindo caminho, uma linda jornada nessa terra de consciência e presença, servindo ao Criador, amando ao Criador, em tudo que você faz, no seu respirar, no seu olhar, no seu ouvir, no seu falar, no seu fazer, vivendo uma vida plena que vale a pena ser vivida, sem medo, sem receio, em paz, com confiança, com fé, praticando a sua verdade. Busque cada vez mais a sua verdade, viva a sua verdade, seja a sua verdade. Fique com Deus e um grande beijo no seu coração. Desejo uma ótima semana.